Falamos sobre as resistências de pé de galinha no episódio anterior e hoje vamos tratar dos casos para capim amargoso. Esse é o Missão Mato Zero, uma parceria mais soja e rara que visa levar mais informação e conhecimento sobre as principais plantas daninhas no cenário das grandes culturas. Aqui com vocês para dar continuidade à missão Mato Zero, né, para falar um pouquinho de capim amargoso, né, um pouco das resistências, né, e tolerâncias dessa planta daninha que todos já escutaram muito falar, né. O capim amargoso no Brasil, pessoal, já desde meados lá de 2008, final da primeira década do século, né, já começaram os casos de resistência ao glifosato, pelo menos a confirmação dos primeiros casos, logicamente ocupando pequenas áreas, né. Isso tudo, logicamente, devido ao uso bem intensivo, né, a rápida adoção da soja, milho e algodão RRs que proporcionaram o uso do glifosato, lógico, uma frequência muito maior, aplicações em pós-emergência de forma seletiva, mas que também, ao mesmo tempo, acabou levando a uma diminuição no número de mecanismos de ação que os produtores utilizam nas áreas, até como forma de baratear os custos e pagar os custos pelas sementes que eram um pouco mais caras, né? E basicamente, então, lá de 2008 até o ano agora de 2023, em 15 anos, o amargoso ele foi basicamente de pouca área ocupada com resistência para basicamente uma quase que onipresente, né? Onde você encontra amargoso no Brasil, você já encontra o amargoso resistente, né? Ele se disseminou muito rapidamente, né? Assim como é o caso da buva, ele também tem sementes leves que podem ser disseminadas pelo vento, então o manejo acaba sendo até regional, não é somente naquele talhão, naquela propriedade, mas quase como propriedades vizinhas como um todo, devido à possibilidade das sementes se espalharem, né? Um pouco da biologia da espécie, rapidamente, né? Uma planta perene, mas ela logicamente produz sementes de forma anual e vai ficando na área, ela produz rizomas. Então, uma forma de identificar uma toceira na dúvida, né? Você vai encontrar lígula, né? Você puxa ali a folha, bem na região do colar, você vai encontrar uma lígula membranosa em formato de lança, assim, uma lígula bem longa, uma membrana ali, né? Que protege contra a entrada de água na bainha e também, principalmente, rizomas bem curtos na raiz. O amargoso, então, pessoal, hoje em dia nós temos esses casos de resistência, inclusive muitas vezes disseminado até através de colhedoras. Então, por exemplo, até alguns anos atrás o amargoso não era um problema tão grande no Rio Grande do Sul. E já faz alguns anos que foi constatada a presença do amargoso e com resistência já também ao glifosato, né? Muitas vezes devido ao trânsito de colhedoras e equipamentos entre diferentes áreas. Essa é uma das principais formas de disseminação de plantas daninhas. Nem toda planta resistente a gente selecionou no campo aplicando herbicida. Algumas vezes veio de uma área vizinha, veio com equipamento contaminado, colhedora, preparo de solo e várias outras formas de disseminação, tudo bem? Então, como é uma espécie gramínea, uma família poácea, são poucos os herbicidas pós-emergentes que têm muita eficiência para controle dessa espécie. Então, basicamente, os dois principais são o glifosato, inibidor da IPSPS, e os graminicidas, que inibem uma enzima lá na rota da produção de ácidos graxos, lipídios na planta, que chama acetilcoenzima A carboxilase, tudo bem? São herbicidas sistêmicos. Então, eles vão demorar um tempo para realmente se translocarem na planta, das folhas do local aplicado para os meristemas, né, a gema apical, o sistema radicular, onde as enzimas realmente têm grande atividade e aí depois a inibição da enzima vai levar um tempo até que a planta realmente comece a ter sintomas, né? Então, não é um herbicida como um paraquat, onde era, né, e o diquat é hoje em dia, que em horas você já vê um efeito. Vão ser vários dias, às vezes até semanas, para que você tenha realmente a morte das plantas. Mas então, o glifosato já há casos de resistência, e o amargoso nunca foi uma espécie muito simples de você controlar mesmo com o glifosato, ele já necessitava doses bem altas, até o que ponto que você começa a selecionar essas plantas na população que tem mutações, muitas vezes no sítio de ação, e o herbicida ele perde afinidade
e ele não consegue mais inibir aquela enzima e a rota do ácido químico do glifosato continua ativa, tudo bem? Então, com o glifosato perdendo a sua eficiência, aumentou-se o uso dos graminicidas, né? Vamos citar alguns exemplos aqui que todos nós conhecemos, né? Clethodim, aloxifop, xalofop. Então, a gente, dentro dos graminicidas, os principais dois grupos químicos principais são o que a gente chama desses DINs, né? Pode ser, antigamente tinha o cetoxidin, também tem trepaloxidin, e os FOP, né? Xalofop, aloxifop, clodinafop, no caso do trigo. E, basicamente, o uso se intensificou muito. E esse é o grande receio que nós temos hoje em dia, que é o caso do amargoso acabe ficando parecido com o que é um pé de galinha hoje em dia no Brasil, onde você tem casos de resistência a esses dois mecanismos de ação, né? O mecanismo do glifosato e do graminicida. No momento, pessoal, o que nós temos é basicamente uma confirmação oficial de resistência a graminicidas, um caso de resistência múltipla no amargoso. Foi selecionado no Mato Grosso, onde você tem uma população resistente ao mesmo tempo ao glifosato e ao graminicida do grupo dos FOP, o aloxifop, por exemplo. Mas nessa população, um clethodim ainda teria eficiência. Porém, a minha informação mais recentemente é que tem um trabalho já em vias de publicação, onde eles encontraram uma população de amargoso que também seria resistente ao clethodim. Então, que é o grande receio que nós temos, o grande medo de que você perca os graminicidas. De toda forma, vale a pena a gente trabalhar no manejo integrado de plantas daninhas, porque mesmo que isso seja confirmado, um amargoso resistente a esses dois principais grupos de graminicidas e o glifosato, não significa que o Brasil inteiro agora tem essa planta daninha e essa população. Então, trabalhar de forma proativa, pessoal, colocando culturas de cobertura, rotação de culturas quando possível, né? Às vezes uma consorciação com braquiária, por exemplo, no milho, que você cubra a entre-safra, diminua a janela, né, de oportunidade para as plantas daninhas se desenvolverem na entre-safra, e trabalhar com pré-emergentes, porque, como eu disse, são poucos pós-emergentes que têm efeito em um amargoso desenvolvido, né? Muitas vezes tem que fazer até alguns produtores acabam arriscando gradagem para melhorar o controle do desespero, né, de preparar uma área, mas a gradagem pode acabar espalhando esses rizomas que o amargoso tem. Produtos de contato como diquat, como glufosinato, por não terem uma translocação e não atingirem o meristema, que é aquela zona onde você tem a divisão celular, essas plantas vão rebrotar com muita reserva que eles têm, né? E vão também causar um problema. Então, a ideia é, assim que você conseguir lidar com essa população adulta, né, é que você faça um trabalho com pré-emergentes. São vários que têm boa eficiência para um amargoso, principalmente trifuralina e pendimetalina, né, são produtos muito bons em pré-emergência. O S-metolacloro tendo uma boa eficiência, diclosulan tendo uma boa eficiência, clomazone, tudo bem, pelo menos por várias semanas para atuar e para diminuir a quantidade de plantas que o pós-emergente vai atuar. Mas os graminicidas vão continuar sendo a principal ferramenta, lógico, mas se a gente conseguir entrar com uma ferramenta de auxílio, né, com manejo cultural e também com os pré-emergentes, a gente diminui a pressão sobre os pós-emergentes, sobre o graminicida para a seleção de resistência. Então, essa é a minha recomendação. Que nós tentamos diversificar ao máximo esses herbicidas, porque perdendo esses dois, o manejo fica bem mais complicado de um amargoso, e vai ficar muito mais parecido com o que nós temos com o pé de galinha hoje em dia. E rara.